Olá, uma boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago um vídeo, uma história sobre Jonas no ventre do grande peixe, amém? Glórias a Deus, aleluia, Senhor Jesus. E vamos ler então. Antes de tudo, queria dizer, né, para você se inscrever no meu canal, né, para que eu vou estar trazendo sempre histórias da Bíblia, né. E para você se inscrever no meu canal, deixar seu like, comentar, né? Alguma coisa que você queira comentar. Amém? Glórias a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Vamos ler lá em Jonas, capítulo 1, versículo 1 em diante. O versículo 1 e o 2, amém? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amém. Glórias a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Ali, né? Deus pediu para Jonas, né? Que ele fosse até a grande cidade de Nínive, né? Para clamar contra ela, porque a malícia daquela cidade subiu as narinas do Senhor, né? E Deus não estava gostando do que estava acontecendo lá, né? Então era muito pecado, muita coisa assim, né? E Deus não estava se agradando, né? Então Deus falou com Jonas, né? Pediu para ele ir lá e clamar contra aquela cidade, né? Falar tudo, né? Que ia acontecer se eles não se arrependessem, né? E daí Jonas pegou e Jonas temeu, né? E fugiu da face do Senhor, né? Jonas pegou um navio, né? Pagou a sua passagem, né? Para entrar no navio. E foi para Tarsis, né? E descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se, né? Então, porque Jonas fugiu, né, da face do Senhor, daí então Deus mandou essa grande tempestade, né? Deus mandou essa grande tempestade e aí o navio tava para quebrar-se, né? Veio o vento, o vendaval, tudo, né? E isso era por causa de Jonas, né? Que tinha desobedecido a Deus, né? Que Deus mandou ele fazer algo, né? E ele não quis, ele temeu e fugiu da face do Senhor, né? E daí então ele foi, né, para esse navio e daí pegou e foi lá foi lá pro porão, né, do navio, né, foi lá pro porão e foi e dormiu, né, um sono profundo, né. E daí os marinheiros, né, as pessoas que estavam lá no navio, eles ficaram apavorados com aquela tempestade e o navio ia se quebrar, né, ia se partir. Então eles começaram a tirar as coisas deles, né, de dentro do navio. Começaram a tirar as malas, as coisas, tudo, né. Então, daí eles foram lá no porão, né. Glórias a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E aí eles foram lá no porão, né? E viram que Jonas estava lá e dormia, estava dormindo. Daí
Daí eles perguntaram: que tens dormente, né? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos, né? Glórias a Deus. E aí eles lançaram sortes, né? E a sorte caiu sobre Jonas, né? Pra ele contar, né? E aí Jonas ali falou, né? Aí Jonas falou, né? Eles perguntaram, né? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu, né? E ele disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante da face do Senhor, né? Glórias a Deus, aleluia, santos. Daí eles perguntaram, né? O que eles deviam fazer, né? Daí Jonas então disse para eles, né? Que era para eles lançar Jonas ao mar, que a tempestade ia acalmar, né? E aí eles oraram tudo, né? Eles fizeram uma oração, né? Primeiro. E aí lançaram Jonas ao mar, né? E aí acalmou a tempestade. Acalmou a tempestade, né? E aí. E aí. E aí eles ficaram temendo a Deus, sabe? Eles começaram a temer a Deus. Eles ficaram bem temerosos. E aí ofereceram sacrifícios a Deus, votos, né? E eu creio que Jonas ganhou reinos através disso, né? Ganhos para Jesus, né? Através disso, né? E daí Deus mandou um grande peixe, né? Pra engolir a Jonas, né? E aí então Jonas ficou 3 dias e 3 noites, né? No ventre do grande peixe, né? E glórias a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Glórias a Deus. E ali Jonas orou, né? Jonas orou, né? No ventre do grande peixe, nas entranhas do peixe, né? E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. E o que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação, né? Isso foi o que ele falou, né? Lá dentro do ventre do peixe, né? Jonas falou isso aqui, né? E aí Deus, né, falou pro peixe, né? Aí Deus ouviu a oração de Jonas, né? E Deus falou pro peixe, né? O peixe vomitar Jonas, né? Daí o peixe vomitou Jonas, né? E daí Jonas entrou na terra seca, né? Terra seca, né? Na terra, né? Assim, né? Não tava no mar, foi na terra, né? Glórias a Deus, aleluia, Senhor Jesus, glórias a Deus. E aí, glórias a Deus. E aí Jonas, né, tomou coragem daí, né, que ele
tava sem coragem de ir a cidade de Nínive, né? Daí então ele se encorajou, já que aconteceu todos esses males com ele, porque ele fugiu, né? Aí então ele se encorajou e foi daí, né, na cidade de Nínive, né? Pregou lá, né? Era caminho de 3 dias, né? E ele foi, pregou, né, para toda aquela cidade. Ele pregou para todos lá, né, dizendo, né, que se eles não se arrependessem do que estavam fazendo, dos pecados que estavam cometendo, né, que em 40 dias Deus ia destruir aquela cidade, né. E aí Jonas foi, né, pregou, né, e os homens de Nínive, vamos dizer aqui, né, ali no capítulo 3, versículo 5, diz: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, né? Não podia dar comida nem pasto para os animais, né? Ninguém, nem homens, nem ninguém podia comer, nem os animais, né? Daí ali eles fizeram esse jejum, né? E aí, glórias a Deus, aleluia, São Jesus, né? E ali tá, e Jonas pregou, né? Então, e eles se arrependeram, né? Do que estavam fazendo, né? Se arrependeram, fizeram jejum, né? E eles tiveram temor, né? Que pensaram: bah, Deus vai destruir a nossa cidade, então vamos parar com essas coisas, né? Então pararam com as coisas erradas que estavam fazendo, começaram a temer a Deus, né? E aí, né, Jonas foi assim, tava enfadado, né? Tava cansado. E daí ele foi assim, foi descansar, né? E aí ele tava tão triste assim que ele pediu para Deus tirar a vida dele, né? Que queria morrer, que achava que era melhor morrer do que viver, né? E ali Deus falava com ele, né? Deus disse assim: é razoável esse teu ressentimento? É razoável esse teu ressentimento? Perguntou para ele, né? Glórias a Deus, aleluia, Senhor Jesus. E ali Jonas saiu da cidade, né? Sentou-se ao oriente da cidade e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria na cidade. Ele pensou que Deus ia destruir a cidade, né? Glória a Deus, aleluia, né? E ali Deus fez nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse:
é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? E disse o Senhor: tivesse compaixão da alvoreira, na qual não trabalhaste nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais, né? Aí ele estava triste porque Deus não cumpriu o que Deus disse que ia destruir a cidade, né? Só que ele não estava entendendo, né? Porque se arrependeram e jejuaram, pediram perdão para Deus, né? E ele não estava entendendo. Ele queria que Deus destruísse aquela cidade, né? Imagina os pensamentos de Jonas, né? E ali Deus disse, né? E não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais, né? Deus perguntou para ele, né? Isso aí, né? Que, né? Não hei de ter eu compaixão, né? E ali, né? E assim termina, né? A história, né? Depois vem Miqueias, né? Glórias a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Glórias a Deus, né? Então, essa palavra, né? A gente aprende, né? Que a gente não pode fugir, né? Da presença do Senhor, né? A gente não pode fugir da presença do Senhor, né? Porque Jonas fugiu, aconteceu todas essas coisas com ele, né? Aconteceu todas essas coisas com ele, né? Se a gente fugir da presença do Senhor, né? Não fazer o que Deus está mandando, ou deixar de congregar, ou deixar de ir na casa do Senhor, né? Porque também tem lá a palavra em Deuteronômio capítulo 28, né? É muito importante essa palavra, né? O que acontece, né? Quando a gente deixa de congregar, né? Os cristãos, né, que congregam, né? Quando deixam de congregar, né? Tá lá em Deuteronômio 28, no caso, ali diz os castigos pela desobediência, né? Tem ali a primeira parte, né, do capítulo 28, que é as bênçãos que serão lançadas no Monte Gerizim, né? Mas depois dessa parte tem a parte ali que diz, né, os castigos pela desobediência, né? É muito importante ler, né, essa parte pra gente entender o que acontece às vezes com a gente, né? A gente que deixa de congregar, a gente que deixa de ir na igreja por alguma coisa, que alguém nos entristeceu, ou alguma coisa que aconteceu, né? E aí a gente para de ir na igreja, deixa de ir na igreja. Aí, lendo Deuteronômio 28 lá, os castigos pela desobediência, a gente entende que a gente tem que ir na igreja, né? Que os cristãos, né, tem que congregar, né? Tem que ir na igreja. Os que não são cristãos também, né, que vão, comecem a ir na igreja, né? Comecem, né, ir na igreja, né, um dia, depois vai novamente, vai ouvindo a palavra, né? Aceita o Senhor Jesus, né? Vai, continua indo na igreja, depois se batiza, depois começa a fazer a obra, né? É assim que começa, né? Então, os cristãos, né, que já estão na igreja, né, não pode parar de congregar, né? Porque senão acontece as coisas que estão lá em Deuteronômio 28, né? Ali os castigos pela desobediência, né? Então, né, deixo essa palavra aí pra vocês, né? Que não é pra gente desobedecer a Deus, né?
Se Deus mandou a gente fazer algo, é pra gente fazer, né? Tá bom? Fiquem com essas palavras, amém? Que Deus abençoe a cada um, tá bom? E faço convite, né, para todos, né, que vão numa igreja, né, mais próxima da casa de vocês, né, que Deus vai abençoar a sua vida, o seu lar, sua família, seu emprego, né, tá? Que Deus abençoe a cada um, tá? Fiquem na santa paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe.